Bom dia, gratidão pela presença. Hoje nós vamos para o capítulo 18 e autobiografia de um Yogi. Esse capítulo, capítulo 18, um muçulmano autor de prodígios. Anos atrás, neste mesmo quarto agora ocupado por você, um muçulmano autor de prodígios realizou 4 milagres diante de mim. Sri Yukteswar fez esta afirmação durante sua primeira visita ao meu novo alojamento. Imediatamente após a matrícula na faculdade de Serampó, eu aluguei um quarto numa pensão vizinha chamada Panti. Panti é residência de estudantes. Era uma antiquada mansão de tijolos de frente para o Ganges. Mestre, que coincidência! Essas paredes de pintura recente realmente estão cheias de velhas recordações? Com renovado interesse, olhei em volta do quarto, mobiliado com simplicidade. É uma longa história. Meu guru sorriu em recordação. O nome do fakir é o yogi muçulmano, né? O nome do fakir era Afzal Khan. Ele havia adquirido seus extraordinários poderes num encontro casual com um yogi hindu. Filho, tenho sede, traga-me um pouco de água. Um Sannyasi, coberto de pó, um dia fez esse pedido a Afzal, então menino, numa pequena aldeia de Bengala Oriental. Mestre, sou muçulmano. Como pode o senhor, um hindu, aceitar beber de minhas mãos? Gosto de sua sinceridade, meu filho. Não sigo as regras de ostracismos. Minuto. Então, aqui o capítulo 18, um muçulmano autor de prodígios. Bom dia. É uma longa história, meu guru sorriu em recordação. O nome do fakir, que é um yogi muçulmano, era Afzal Khan. Ele havia adquirido seus extraordinários poderes num encontro casual. Ele havia adquirido seus poderes num encontro casual com um yogi hindu. Filho, tenho sede, traga-me um pouco de água. Um sannyasi coberto de pó um dia fez esse pedido a Afzal, então menino, numa pequena aldeia da Bengala Oriental. Mestre, sou muçulmano. Como pode o senhor, um hindu, aceitar beber de minhas mãos? Gosto de sua sinceridade, meu filho. Não sigo as regras de ostracismo ditadas pelo sectarismo ímpio. Vá, traga-me água, depressa. A respeitosa obediência de Afzal foi recompensada com um olhar afetuoso do Iota. Você possui bom karma de vidas anteriores, observou ele solenemente. Vou lhe ensinar certo método de yoga que lhe dará domínio sobre um dos reinos invisíveis. Os grandes poderes que obtiver deverão ser empregados para fins meritórios, jamais por egoísmo. Perceba, infelizmente, que você trouxe do passado algumas sementes de tendência destrutivas. Não permita que germinem, regando-as com novas ações más. A complexidade de seu karma anterior é tal que você precisa usar esta vida para reconciliar suas conquistas yogis com os mais elevados objetivos humanitários. Depois de instruir o surpreso jovem numa técnica complicada, o mestre desapareceu. Afzal praticou fielmente seu exercício de yoga durante 20 anos. Seus feitos miraculosos começaram a atrair cada vez mais atenção. Parece que ele estava sempre acompanhado de um espírito desencarnado chamado Asrat. Esta entidade invisível era capaz de satisfazer o mais leve desejo do faquir. Ignorando a advertência de seu mestre, Afzal começou a fazer mau uso de seus poderes. Qualquer objeto que pegasse e repusesse no lugar
logo desaparecia sem deixar vestígios. Esta desconcertante circunstância fazia do muçulmano um convidado geralmente indesejável. Ele visitava grandes joalherias de Calcutá de tempos em tempos, apresentando-se como possível comprador. Qualquer joia que suas mãos tocassem desaparecia logo após sua saída da loja. Afizal estava frequentemente cercado por centenas de pessoas, atraídas pela esperança de aprender seus segredos. O faquir convidava-as de vez em quando a viajar com ele. Na estação ferroviária, dava um jeito de tocar um talão de passagens que, a seguir, devolvia ao funcionário, dizendo: Mudei de ideia, não as quero agora. Mas, ao embarcar no trem com sua comitiva, a Fisal estava de posse das passagens necessárias. Essas proezas causavam um tumulto indignado. Os joalheiros e os vendedores de passagem bengala estavam tendo crises de nervos. Os policiais que buscavam prender a Fisal sentiam-se impotentes. O faquir removia qualquer indício incriminatório, dizendo simplesmente: Arrate, tira isto daqui. Siri Uktswa levantou-se de seu assento e caminhou até a sacada de meu quarto, que tinha vista para o Ganges. Eu o segui, ansioso por ouvir mais sobre o desconcertante Raffles muçulmano. Esta pensão, Pante, estudantes, pertenceu anteriormente a um amigo meu. Ele conheceu Afzal e convidou-o a vir aqui. Meu amigo também convidou cerca de 20 vizinhos, eu inclusive. Naquela época, eu era muito jovem e sentia viva curiosidade pelo notório faquir. O mestre riu. Tomei a precaução de não usar objetos de valor. Afizal examinou-me com interesse e a seguir comentou: Você tem mãos fortes. Desça até o jardim. Apanhe uma pedra lisa e nela escreva o seu nome com giz. Depois atire-a no Ganges o mais longe que puder. Obedeci. Assim que a pedra sumiu sob as ondas distantes, o muçulmano de novo dirigiu-se a mim. Encha uma vasilha com água do Ganges, perto da entrada desta casa. Quando voltei com a jarra de água, o faquir gritou: Asrati, coloque a pedra na jarra. A pedra apareceu imediatamente. Retirei-a da jarra e olhei e achei minha assinatura tão legível como no instante que a escrevi. Babu, um de meus amigos, presente no quarto, usava um antigo e pesado relógio de ouro com corrente. O faquir examinou-os com admiração, um mau sinal. Em breve tinham sumido. Afzal, por favor, devolva meu relógio de estimação, que é herança de família. Babu implorava quase em lágrimas. O muçulmano continuou em estoico silêncio por alguns instantes, então disse: Você tem 500 rúpias num cofre de aço. Traga-as para mim e direi onde localizar seu relógio. O aturdido Babu partiu imediatamente para sua casa. Pouco depois voltou e entregou a Fisal a quantia exigida. Vá à pontezinha perto de sua casa. O faquir deu as instruções. Peça a Asrat que lhe dê o relógio e a corrente. Babu saiu correndo. Ao regressar, ostentava um sorriso de alívio, mas nenhuma joia. Quando dei ordem a Asrat conforme as instruções, declarou, meu relógio veio pelos ares até cair na minha mão direita. Estejam certos de que primeiro tranquei minha herança familiar no cofre antes de me reunir a este grupo aqui de novo. Os amigos de Babu, testemunhas do tragicômico resgate de um relógio, olhavam com ressentimento para Fissal. Então ele falou apaziguador. Por favor, digam o nome da bebida que desejarem. Asrat se incumbirá de produzi-la. Alguns pediram leite, outros suco de frutas. Não me espantei quando o enervado Babu pediu uísque. O muçulmano deu uma ordem. O obediente Asrat enviou recipientes selados pelos ares que desceram ao chão com um baque surdo. Cada homem encontrou a bebida desejada.
A promessa de uma quarta proeza espetacular naquele dia foi, sem dúvida, satisfatória para nosso anfitrião. Afisal ofereceu-se para providenciar um almoço instantâneo. Vamos encomendar os pratos mais caros, sugeriu Babu tristemente. Quero uma refeição caprichada em troca de minhas 500 rúpias. Tudo deve ser servido em pratos de ouro. Assim que todos manifestaram suas preferências, o faquir dirigiu-se ao incansável Asrat. Seguiu-se grande estrépito. Travessas de ouro cheias de caril elaboradamente preparado, luques, pão sem fermento, quentes e muitas frutas fora de estação, aterrizaram aos nossos pés vindos de parte nenhuma. Toda a comida era deliciosa. Depois de nos banquetearmos durante 1 hora, começamos a ir embora. Um barulho tremendo, como se os pratos estivessem sendo empilhados, nos fez dar meia volta. Assombro, não havia sinal de pratos resplandecentes, nem dos restos de comida. Guruji interrompi. Se Afzal podia facilmente obter coisas como pratos de ouro, por que ele cobiçava a propriedade alheia? O faquir não estava superiormente desenvolvido em espiritualidade, explicou Sri Yukteswar. Seu domínio de certa técnica de yoga lhe deu acesso a um plano astral onde qualquer desejo imediatamente se materializa, tendo como intermediário um ser astral chamado Asrat. O muçulmano podia extrair da energia etérica dos átomos de qualquer objeto por um ato de poderosa vontade. Objetos astralmente produzidos, entretanto, têm estrutura evanescente, não podem ser retidos por longo tempo. Que ele tem uma nota lembrando do amuleto que ele tinha recebido, né, que prata da mãe e que havia depois esvanecido, né? Afizal ainda cobiçava a riqueza terrena, cuja aquisição, apesar de exigir trabalho mais duro, tem durabilidade mais garantida. Dei uma risada. Às vezes, essa também some inexplicavelmente. Afizal não era um homem de realização divina, continuou o mestre. Os verdadeiros santos que ela realizam milagres de natureza benéfica e permanente, porque estão sintonizados com o Criador onipotente. Afizal era simplesmente um homem comum, dotado de extraordinário poder de penetrar num reino sutil onde os mortais não costumam entrar antes da morte. Agora compreendo, Guruji. O mundo pós-morte parece ter alguns aspectos encantadores. O mestre concordou. Nunca vi Afizal depois daquele dia. Porém, alguns anos mais tarde, Babu veio à minha casa para mostrar-me um artigo de jornal com a confissão pública do muçulmano. Ali fiquei conhecendo os fatos que acabei de lhe contar sobre a iniciação de Afizal, quando adolescente, por um guru hindu. A ideia central do artigo, segundo a memória de Sri Yukteswar, era: eu, Afizal Khan, escrevo essas palavras como ato de penitência e aviso aos que buscam a posse de poderes miraculosos. Durante anos fiz mau uso das prodigiosas habilidades a mim concedidos pela graça de Deus e de meu mestre. Embriaguei-me de egoísmo, considerando-me acima das leis comuns da moral. Chegou afinal meu dia do ajuste de contas. Encontrei recentemente um ancião numa estrada nas imediações de Calcutá. Ele caminhava penosamente mancando e carregava um objeto brilhante que parecia ouro. Dirigi-me a ele com cobiça no coração. Sou Afizal Khan, o grande faquir. Que tem você aí? Esta esfera de ouro é minha única riqueza material. Não deve ter interesse para um faquir. Suplico-lhe, senhor, cure minha perna manca. Toquei a bola e afastei-me sem responder. Atrás de mim seguiu o velho mancando. De repente ele lançou um grito. Meu ouro sumiu. Ante minha indiferença, ele de súbito falou com uma voz forte que saía esquisitamente de seu corpo frágil. Não me reconhece? Parei emudecido, consternado ao descobrir tarde demais
que o velho, insignificante e aleijado não era outro senão o grande santo que havia muito, muito tempo me iniciara em yoga. Ele endireitou-se e seu corpo instantaneamente se tornou vigoroso e jovem. Então, o olhar de meu guru era flamejante. Vejo com meus próprios olhos que você usa seus poderes não para ajudar a humanidade sofredora, mas para assaltá-lo como um ladrão vulgar. Retiro seus poderes ocultos. Azrath está livre de você. Nunca mais você vai aterrorizar Bengala. Chamei Azrath em tons angustiados. Pela primeira vez ele não apareceu em minha visão interna. Mas, de repente, um véu escuro foi levantado. Vi claramente a blasfêmia que era a minha vida. Meu guru, agradeço por banir minha prolongada ilusão. Eu soluçava a seus pés. Prometo abandonar minhas ambições mundanas. Farei um retiro nas montanhas para uma solitária meditação em Deus, na esperança de compensar meu passado de maldades. Meu mestre me encarou com silenciosa compaixão. Sinto sua sinceridade, disse finalmente. Em virtude de seus primeiros anos de rígida obediência e pelo arrependimento atual, vou conceder-lhe um benefício. Seus demais poderes estão perdidos, mas sempre que necessitar de alimento e roupa, ainda poderá chamar a Sarate para que os forneça. Dedique-se de todo o coração ao entendimento divino na solidão das montanhas. Meu guru, então, desapareceu. Fiquei sozinho com minhas lágrimas e reflexões. Adeus, mundo. Vou buscar o perdão do bem-amado cósmico. Respira, fecha os olhos, relaxa o corpo. Vamos meditar sobre essas palavras, sobre esse caso que é contado no capítulo 18 do Muçulmano Autor de Prodígios. Respira um minutinho, fecha os olhos. Respira fundo, abre os olhos devagar. Gratidão pela presença e até amanhã, se Deus quiser.